queridos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos, estamos hoje com mais um episódio de Trazendo Artistas Maravilhosos. Eu estou agora hoje com o Ig, um ilustrador de Monchia. Ele é, assim, maravilhoso, eu adoro as artes dele. Depois que eu descobri que ele que fez, ele junto com o Riad, que também vai aparecer, fez ilustrações do Ex-Ignorante. É assim, é um estilo de arte que eu fiquei apaixonado, é um aquarelado lindo, mas eu vou deixar para ele também falar um pouquinho. Mas, Ig, seja muito bem-vindo hoje. Muito obrigado, que bela introdução. Eu adoro. A gente vai desenvolver isso durante o papo, mas como todo artista ser introduzido com um artista, eu fico tipo, não, eu não, I'm not worth it. Mas obrigado pelo convite aqui. Você sabe que a gente já é parceiros de longa data há esse tempo, né? Certo. Então, Ig, uma coisa que eu gostaria de perguntar, tipo, já começando. A paixão pela arte surgiu como? Infância, adolescência, época já fase adulta, faculdade? Como que foi assim? Como surgiu esse estalo de eu gosto de desenhar? Eu gostaria de dizer que existe uma forma, um momento, um ponto, uma referência, mas não existe. A arte e o desenho e tudo que tem a ver na minha vida com que seja configurações visuais está desde que eu saí da barriga da minha mãe. Não tenho um começo. Desde que eu me lembro, eu estou ou desenhando ou fazendo coisas do tipo. E tanto que isso me levou aos amigos que eu criei, às pessoas com as quais eu me vinculei, a faculdade que eu estudei, o trabalho que eu faço hoje em dia. Então, tipo, tudo na minha vida gira sem um começo, digamos, com uma data, uma coisa. Eu sempre fui uma criança que ao invés de sair jogar bola, ficava com os lápis de cor em casa. Então, inato, poderia ser, talvez. E você falou na questão também de faculdade e tudo mais. Você fez faculdade de arte ou fez alguma coisa que enganchou o desenho junto? Eu fiz faculdade de design gráfico. Design gráfico. E na faculdade de design tem... Eu fiz 4 anos e meio, ao redor de 3 anos e meio a 4 anos de desenho. Heavy, assim, pesado, estudo de desenho em todos os níveis que você possa envolver e técnicas de pintura. Então, eu não fiz uma faculdade de arte per se, mas eu tenho muito... Na faculdade de desenho a gente viu história da arte, então tenho todas as outras ramificações da arte também. Certo, e uma coisa assim que eu percebo bastante também, principalmente quando eu assisto as one-shots, que, por incrível que pareça, são maravilhosas. Vou até deixar aqui no card na descrição para vocês irem lá ver as one-shots. Siga a galera do Ex-Ignorante na Twitch. Quando que sair esse vídeo, o Catarse já vai ter já encerrado, mas o material já vai estar já em andamento se já não tiver terminado. Então, também vou deixar aqui o link para vocês irem no site do Ex-Ignorante e ir atrás dos materiais, tanto Nihilo Cósito quanto Sepiterno, que nós vamos entrar nesse assunto, porque o cenáriozinho e também o Diabolique. Aí, eu queria saber assim, que eu vejo nas suas formas de jogar que você traz um elemento teatral muito forte. Aham. Você tem alguma coisa assim, alguma paixão relacionada? Fez algum curso? Brinca um pouquinho? Como que é a sua relação com o teatro? Eu sou muito histriônico, não, mas sim, quando eu te digo de artes, e a gente, claro que fala sobre, o primeiro que vem na cabeça é o design, os desenhos, as ilustrações, mas eu tenho um background em paralelo e que complementa também no RPG, parece tudo conflui no RPG no mesmo. A gente gosta de divertir, gosta de desenhar, é design gráfico, e ao mesmo tempo eu tenho um background de estudei vários anos, fui parte de uma companhia de teatro. Eu sou formado como ator de teatro musical. Então, por isso que eu sou muito histriônico. Então, eu tenho a arte cênica também me pegou por aí. E, assim, aí eu fico pensando, como que, na hora assim, você falou assim, que, tipo, quando a gente fala sobre arte de uma forma geral, a gente tem influências de diversos locais, diversas situações, tanto que vai desde um poema lido, uma música ouvida, às vezes simplesmente a observação. Aí eu queria saber, como que você vê a arte?
não apenas o desenho, mas assim, as formas de criatividade e expressão. Qual que é a sua relação com a expressão e você? Vamos entrar de cheio nesse assunto. Eu gosto muito de falar disso, não de um ponto de vista acadêmico, mas de um ponto de vista experimentado, de arte, que é uma coisa que eu, não somente quando faço, mas quando contemplo e quando eu estudo, analiso e sou público e sou parte da arte em si. Eu acho que a arte, vamos colocar em grandes termos, em termos mais filosóficos, se quiser. Eu acho que a arte é o que faz ao ser humano ser humano. No sentido que o processo de contemplar uma obra de arte, o processo de estesis, é um processo pelo qual o ser humano sente felicidade. A estesis em si é um processo que faz o ser humano, cuja capacidade cognitiva que nos separa dos animais é poder criar signos e símbolos, é a semiótica e a semântica do ser humano. A gente contemplar esses símbolos e que eles gerem emoções na gente é um processo retroalimentativo de estesis e é isso que a arte faz. Então eu acho que, indo back to the roots, entender símbolos que expressam e nos fazem sentir coisas me parece uma atividade tão planamente, simplesmente humana, que então é isso que eu, talvez eu compliquei demais, mas é isso, a arte faz do humano ser humano, se for entrar muito deep inside nesse pensamento. Então, sim. Não sei se eu respondi ou compliquei, mas... Não, mas é legal porque, assim, eu acho muito legal a forma como artistas veem a arte. No caso, eu sou mais de uma arte um pouco mais, não técnica, porque eu não faço, né, desenho, pintura e tudo mais, mas a minha parte criativa começa muito no tecnicismo. Uhum, Então, por exemplo, Rafa, eu queria que você me ajudasse a construir um rio fantástico, não sei o que, sei lá. A primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar e ir atrás de referências lógicas para daí depois eu trabalhar a criatividade. E eu gostei de você trazer que a sua forma ela é muito mais expressiva, inata e que vem do âmago. Então eu acho isso uhum. muito legal porque às vezes eu vejo muito aluno meu falando professor, eu não desenho, né, tão legal como X ou Y, mas você vê que a paixão que ele tem pelo que ele está fazendo é muito bonita. E eu Uhum. gosto de incentivar essa paixão também. Então eu acho muito legal ver alguém que já está consolidado também ter essa mesma paixão para mostrar que também para a galera que é nova, fala assim, olha, não é apenas técnica, você também precisa também sentir. Exato, exato. E a gente vê muito por aí os polos opostos, né? Eu vejo muito, eu sou muito crítico, muito chato também, eu sei. Cancelado 15 vezes por dia se alguém ver os meus chats quando falo de arte. Mas a gente vê muitas pessoas que têm um foco extremo na técnica e que a simbologia ou a significação, ou a mensagem, ou o sentimento, ou a estética em si é completamente deixada de lado. E por outro lado, a gente vê muitas pessoas que têm muita paixão, muita vontade de falar, muita coisa sentida, com tendo vontade de expressar, mas falta técnica. Então, eu acho que a arte, como você fala, eu acho que em si é uma mistura de as duas coisas. Porque a gente não pode ser ingênuo ao ponto de que só meu coração e meu sentimento expressa e eu não tenho nenhum cursinho de desenho a lápis. Vamos dizer bem rápido. Ou eu tenho todos os cursos e sou galardonado em técnicas de óleo extremamente complexas, hiperrealistas, mas a minha arte não diz nada. Então é um balanço entre essas coisas que... E aí que vem a crise do artista, né? Que pode treinar e experimentar técnicas, e por isso que eu falo que eu entro em 5 crises por mês. O que eu quero falar com isso? Qual é a minha mensagem? Sabe? Tipo, então, é uma mistura de tudo. Sim, e é legal que você fala sobre mensagem, porque no momento que tem o laboratório aberto, né, o escritório aberto na lab de vocês, e no momento que tá lá ou você, ou o React, ou os dois estão desenhando,
vocês falam bastante sobre a questão de conceitos. O conceito daquele personagem, ou o conceito da cor, e até mesmo essa ideia de consonância que existe, porque às vezes eu vejo assim, é engraçado que vocês estão conversando, aí o Reat fala assim, tô descendo alguma coisa, mas ele joga fora porque não faz sentido para a unidade que vocês estão construindo. Então eu queria saber como que é esse negócio de conceito? Seria do tipo, vamos fazer um traço X, vamos fazer uma paleta Y, o que seria esse conceito? Existe o conceito, e o que a gente fala muito, e ultimamente a gente fala muito mais ainda com o React, eu e o React, que a gente se denomina a equipe, é time de arte, a mesa de arte dentro do Exigorante, a gente fala no plural, mas a gente fala muito mais do que necessariamente conceitos. Eu diria que o geral, o guarda-chuva geral, é o sistema de configurações visuais que queres construir. E sim, isso tem a ver desde a parte conceitual das ideias até a parte técnica. Na parte conceitual, por exemplo, Sempiterno, a gente sempre tem em conta que é um livro que pode ser lido por todas as idades, que tem um foco em infâncias, que tem um foco no fantástico, que tem um foco no sense of wonder, descoberta, evolução, personagens, adolescência, escola, e aí a gente entra nos conceitos mais do tipo livros de escola, materiais de estudo, e todo esse tipo que tem a ver com a construção lógica do que é um sistema. E dentro do sistema existem configurações técnicas, de fato, que tem a ver com qual é o nosso conceito de linha, qual é o nosso conceito de cor, qual é o nosso quais são as nossas referências em comum, quais são os nossos conceitos de pose, de ângulo, de câmera, de perspectiva, e aí a gente entra deep na técnica, que o React é fantástico nisso, porque se você fala, muda o ângulo aqui porque faz sentido, e se a gente fizer assim, e é um processo de construção em conjunta, né? Mas tudo faz parte de um grande sistema que eu acho que é o que dá unidade ao material. Porque aí vem uma parte que a arte, como diz uma das minhas artistas favoritas argentinas. Às vezes, ela é para galeria. E eu digo para galeria, eu digo a expressão do artista. O artista vai fazer a sua exposição, faz a sua experimentação e tem a sua vida na arte, a sua evolução, a sua mensagem. Quando a gente fala de arte aplicada, no português normal, ilustração, contratada, trabalho, job, ou arte aplicada, nesse caso um livro, que é um RPG, é bom criar uma configuração de um sistema, e aí que vem a parte profissional do artista, no sentido que isso faz parte de uma coisa que é maior do que você. Então, quanto mais coeso, mais sentido faz para outra peça artística final, que é o jogo em si, né? O jogo tem uma coerência visual, uma coerência em ilustrações, uma coerência em tema, em significado, em mensagem. Então, isso ajuda muito, sistemas gráficos e visuais ajuda muito quando a arte é aplicada a alguma coisa específica. Certo? E assim, eu não sei dizer se o que eu vou dizer talvez seja uma verdade, uma mentira, é realmente uma pergunta leiga, mas, por exemplo, você disse, né, que existe o artista arte, esse sou eu, essa é a minha voz falando, e existe o artista dentro de um trabalho. Sim. No caso, existe alguma separação? No caso, por exemplo, IG artista, IG ilustrador, IG ex ignorantia? Ou se não tem como separar e daí vai do artista saber a hora de soltar a mão, a hora que não? Como que é essa maturidade entre ponderar até que ponto você pode fazer e até que ponto o trabalho pede? É uma escala de cinzas. Não é nem preto nem branco, e como você falou, tipo, não é nem certo nem errado. Existe de tudo no mundo da arte. Existe desde o artista que, isolado ou em grupos, produz a sua obra, vamos dizer assim de uma forma muito simplificada, à espera de que alguém compre, ou nem sequer à espera de que alguém compre, só pela sua fruição artística. E existe, por um outro extremo, aquele artista que é contratado para fazer uma obra.
No meio disso, existe... Eu sempre digo, quando alguém fala, eu não sou ilustrador, eu falo, ilustrador você é desde o dia que alguém te contratou e te pagou para fazer o desenho. Se foi a tua tia que te pediu para desenhar um smiley e ela te deu 2 alfajores de pagamento, você já é um ilustrador. Então, a ilustração é uma profissão, a arte é um modo de vida, poderia se dizer. Não sei se simplifica ou complica, mas sim, existe uma escala de cinzas, porque não é ignorante, eu faço ilustrações porque elas servem a um tema, elas servem a um cliente, que sou eu e uma equipe de pessoas que está criando um conceito. Diferente é de quando eu vendo minhas ilustrações para alguém que me contrata para ilustrar, onde eles têm o comando do que vai ser feito. Diferente é de quando eu faço um quadro que é para minha casa, onde não tenho nem o Cid, nem o Kong, nem o React, nem ninguém para bater frente e é só a minha expressão. Então, assim, aí... Então, numa pergunta mais, né, no caso, prática, você. Quando, por exemplo, vocês começaram a imaginar o Sempiterno, imaginar o Diabolik, agora vai sair também né, vocês conseguiram bater outras metas e vai sair também outras, né, galerias, até mesmo essa parte que eu até vou entrar nesse assunto. Mas, por exemplo, começou a rondar dentro do escritório do X que dá para nascer um Diabolik, dá para nascer um Sempiterno antes de que nascesse mesmo. Aí, como que é a sua forma de trabalho para converter, no caso, a proposta Diabolik em um conceito, escolha de cores? Como que é a sua forma de trabalhar nisso? Eu trabalho em conjunto. No caso do X, é um trabalho completamente em conjunto. Geralmente começa, acho que você acabou de mencionar um pouquinho atrás, búsqueda de referências. A gente é bem prático, a gente assim como a gente gosta de produzir muitos materiais e muitas coisas diferentes, todos nós trabalhamos nesse meio, digamos, seja como designers, como copywriters, então a gente é muito agilizado no tipo, surge uma ideia, todo mundo compra a ideia, já estamos jogando referência. Muitas vezes a gente já conversou sobre essas referências num bar, mas a gente começa a colocar coisas, e é um conjunto de tudo. Eu coloco referências de texto que me inspiram, que podem ser alguma coisa que inspire o Cid a fazer uma abertura, ou o Cid vai trazer um videogame que acha que o Kong pode talvez adaptar uma mecânica, o Kong vai trazer 2 referências de anime que pode me inspirar, sabe? É bem uma baguncinha caótica, criativa, e aí alguém, no caso eu, para a configuração visual, pega tudo isso e faz um filtro para o design, pega tudo isso e faz um filtro para as ilustrações e fala, ok, é isso, e escolhe, né? E daí você escolhe e vai em frente. Mas também não é autoritário, porque eu posso chegar e falar, acho que o Diabolik tem que ser verde. Daí todo o time vai falar, eu acho que tem que ser neon. Daí eu vou falar, ok, vai ser neon. Sabe? Então é um processo colaborativo. Certo? Então, assim, aí entra aquele ponto que é, por exemplo, existe as suas referências, as referências da equipe, e chega até o momento de converter tudo ao produto. Aí, no caso, ao livro, as ilustrações do livro. Aí a pergunta é, como que no caso, assim, eu sei que é conjunto, mas no momento que tem todo aquele brainstorming, todas as coisas, aí a equipe fala, então, Ig, seguinte, traz pra gente semana que vem uma proposta de ilustração. Como que é o seu passo a passo? Geralmente e a gente tem isso muito claro no nosso time, eu acho que faz para a saúde do nosso time, eu decido quando eu pego essas referências, eu transformo elas num conceito visual, num sistema visual, e justamente isso, a partir de que você tem um pool de referências, a primeira tarefa da curadoria é eliminar e escolher coisas. Que são coisas difíceis às vezes, e quando a gente entra muito, é tão simples como escolher uma cor, como escolher uma tipografia, como escolher um tipo de traço, como escolher 2 ou 3 referências artísticas para fazer as ilustrações,
E aí, assim, é uma depuragem. O artista, no caso, no X, eu ou o React, a gente filtra todo esse pool de ideias e chega numa conclusão bem condensada. Ou quanto mais simples e fácil de expressar seja, e a gente pode entrar, se você quiser te explicar como foi o conceito com um exemplo específico como Sempiternum, mas aí a gente condensa essas coisas, faz escolhas, e isso se torna a nossa Bíblia daí para frente até o projeto estar concluído. E como que funciona, pelo menos para você? Existe alguma questão de apego e desapego de ideias e conceitos? Ou você já está já madurado? Ou existe aquele momento assim que fala, não, gente, a gente vai seguir a partir desse caminho aqui. Aí lá no fundo você fala, não, beleza, equipe, show. Mas fica aquele sentimentozinho, ah, mas se tivesse sido assim, talvez. Ou você já está calejado? Eu acho que duas coisas. Enquanto você fica mais velho, trabalha mais com isso, você fica mais assertivo. Então, geralmente, a gente não faz opções ou variações demais, até porque no nosso time a gente já tem uma boa sinergia, então a gente sempre acaba indo por um caminho escolhido, vamos dizer, mas ao mesmo tempo faz parte da vida de quem cria configurações visuais em equipe. Se eu quisesse fazer tudo do meu exato jeito, eu estaria fazendo coisa sozinho. Faz parte de que existe o feedback, então existe. Eu acho que isso tem a ver muito com minha carreira mais de designer do que de ilustrador. Eu sou uma pessoa que eu concedo. Eu concedo porque eu valorizo a opinião dos meus colegas, ao ponto de que se eles falarem, eu acho que isso aqui vai ser melhor, você faz concessões, né? Então existe essa de... Não é uma questão autoritária de falar, não, eu falei que vai ser verde para sempre, mas existe um diálogo e existe a possibilidade completa de alguém me convencer de que a gente não vai fazer verde, sabe? Então é um caminho de ida e volta, mas sim, tem que chegar uma hora que vocês têm que colocar coisas, fazer escolhas, né? É como fechar um parágrafo de texto. A gente pode mexer nele eternamente, mas alguém tem que ter como você falou, a maturidade, o estar calejado o suficiente de falar, galera, é aqui, é isso que a gente escolheu. Ponto. Porque isso que ajuda num processo de criação do material, por exemplo. Se a gente ficar enrolando por anos e anos e anos, a gente no X não teria publicado nenhum livro. Sim. E esse é o ponto, essa última frase sua é uma frase que eu bato, sim, muitas vezes, tanto na galera do Discord quanto nos vídeos, que é, gente, mostra o seu trabalho, porque não adianta vocês, se você por acaso quer, que nem você falou, você quer fazer um quadro para você e mais para ninguém, não vou nem colocar na minha parede, eu vou pintar ele, depois eu vou tampar, perfeito, é a sua escolha. Mas se você tem um anseio de que as pessoas vejam, você tem que mostrar. Uhum. Né? Tem que mostrar. Então, toda vez que alguém fala, mostra o seu trabalho, eu gosto de clipar e mandar no grupo falando assim, gente, ó, mais um falou, não é só eu dizendo. Mostra a droga do seu trabalho. E que existe uma questão mais ainda quando você está ou começando no caminho da arte, existe um medo, existe uma vontade de fazer perfeito. E eu posso dizer, verdades absolutas são o teu primeiro desenho postado, o teu primeiro desenho impresso, o teu primeiro trabalho para cliente nunca vai ser bom. Nunca vai ser bom. Sorry about it. Talvez até o dia da tua morte, nenhuma das tuas artes vão ser boas. Mas se você não colocar e botar para fora, você nunca vai saber, você nunca vai crescer. Eu acho que voltando a essa questão de você ser humano, uma coisa como você falou, ser um artista isolado, cuja pretensão é só expressar o que está dentro de você e não... Mas se a gente mostra para as pessoas, aceita conhecimento e tem a humildade de entender que, meu amigo, a tua primeira arte publicada nunca vai ser perfeita. Você nunca vai ser... Na tua primeira arte, talvez na tua 70 arte que você publica ou vende, você chega num nível de expertise que você fala, eu sou foda, eu consigo fazer uma coisa legal. Na primeira, não. Já tivemos Renoir, já tivemos Van Gogh. O caminho da história está trilhado por gênios. Então vamos ser um pouquinho humildes e entender que já teve gênios, a gente pode apontar a chegar lá, mas para isso precisa de um processo, né? E aproveitando até que você deu a deixa, eu até agora estou curioso, como nasceu a Sempiterno? Tanto a proposta de jogo, quanto a proposta artística?
Olha, a proposta de jogo nasceu muito antes que a proposta artística da Sempiterno. A proposta de jogo, cara, é uma coisa que eu, particularmente, que amo fantasia e que eu amo o setting de escola, não sei porquê, mas tudo que tem a ver com temáticas escolares, Call Me a Potterhead, Harry Potter e todo esse tipo de inspirações que pode. Eu só amo as produções e o conceito de como se entende uma criança do estúdio Ghibli, da obra de Hayao Miyazaki. Então essas coisas sempre estiveram no burburinho. E a gente tem esses burburinhos que a gente chama de coceiras no X, que é tipo, e se a gente, e se a gente, e se a gente, e conhecendo referências como a Rai, que trouxe Kids on Bikes, Kids on Brooms, adaptações de RPG. Quando a gente fez adaptações para o nosso tabuleiro, o nosso Jumanji do Ex-Ignorante, que a gente começa a entrar nesse realm Stranger Things da vida. Então o conceito e a vontade de fazer está faz tempo dentro do X, porque a gente tem, como eu falei, a gente tem referências muito similares. Desde as escolas, sei lá, do Terry Pratchett até Harry Potter. Então isso foi sempre uma... Eu já mestrei offline, muito jogo baseado em Harry Potter, adaptado ao sistema Signum, baseado... Eu tenho novelas que eu comecei a escrever com amigos meus, livros, né, romances sobre escolas, sobre adolescentes. Então é uma paixão que particularmente para mim, para uma galera do X, está em conjunto faz tempo. Agora, como isso... E mais que nada porque basicamente eu acho que o primeiro material do X no qual eu tenho uma entrada de cabeça no conceito inicial muito forte, porque foi eu que fiz os primeiros jogos, comecei a criar o cenário, né? A parte artística e visual da Sempiternum tem sido uma luta, porque não sei porquê, mas tem sido uma luta até chegar no que a gente vai mostrar. Uma luta que é uma questão de que eu e o React a gente teve conversas eternas sobre referências, sobre pontos de vista, sobre como levar, sobre... Então, sim, a referência, a vontade da ideia do jogo está faz tempo. O que chegou muito mais tarde, digamos, foi a configuração visual, se a gente puder falar de alguma forma. Mas é isso. Então, assim, porque eu acho muito legal, principalmente porque eu gosto muito de usar, assim, apesar do palavras-chave serem diferentes, uns usam conceito, outros usam princípio, outros usam, né, mas a ideia é o cerne de alguma coisa, né? Sim. Aí, no caso, por exemplo, quando a gente vai fazer, por exemplo, uma ficha de personagem, às vezes a ideia do personagem surge de um start, surge de uma referência. No caso, puxa, eu preciso fazer no caso, o dia que eu fui jogar com vocês, né, na fonte mágica do Kong. Que você, faz uma criatura sem forma humana, não sei o quê. Aí fiquei pensando. No final de semana anterior, tava jogando Magic, comprei uma carta de dinossauro, falei, é esse que eu quero fazer. E no final acabou fazendo um dinossaurão, porque eu queria fazer, né? No caso, tinha pego uma linha mágica um pouco mais porradeira, então tava querendo um conceito que mostrasse essa selvageria. Aí, no caso, quando você tem tecnicismo, no caso, você conhece conceitos, artes e tudo mais, como que surge essa de você, no caso, tanto da criação de personagem quanto ele visualmente? Ele nasce a partir de um estalo e a técnica vem, ou às vezes a técnica vem e daí você fala, vou criar um personagem em cima disso? Existe um caminho ou depende muito do dia que você acorda? Um pouco dos dois. Eu gostaria de te dizer que depende muito do dia, depende muito do jogo, mas eu sou uma pessoa principalmente muito focado na estética e na performance, então geralmente o Cid pode dar fé disso, todo mundo que mestrou para mim pode dar fé disso. Eu vou chegar com uma voz, um corpo, uma interpretação e um visual para o meu personagem muito antes de eu mecanizar qual que é a pira desse personagem. Então, geralmente, às vezes, quando eu crio um personagem específico para RPG, é isso, é referência, como você falou, eu posso ter visto um videogame que me inspirou, ou um filme, ou alguma coisa
criei um construto na minha cabeça, perguntei pro mestre, falei, faz sentido essa personalidade, faz sentido esse tipo de jogador, tá, tá, tá. Ok, eu me entendo esteticamente, eu entendo qual é o meu personagem, eu até às vezes tento desenhar ele, aí eu vou mecanizar. Aí eu me preocupo, o meu segundo passo é me preocupar pelos pontos da ficha, sabe? Mas sim, realmente eu me inspiro assim, os personagens que eu mais gosto são os que mais frescos têm a imagem deles na minha cabeça. Então, no caso, você você estaria disposto a fazer no caso, um personagem fraco em prol do divertimento, ou meio que você, meio que assim, já que eu quero um personagem assim, eu vou tentar ser o melhor que ele pode? Como que é a sua visão de jogador no caso, né? Porque, por exemplo, eu sou muito do roleplay. Aham. Então, já aconteceu muitas vezes do mestre falar assim, Rafa, seguinte, é, eu vou criar um combinho aqui pra você, porque toda batalha você é o primeiro que cai. Toda batalha alguém precisa ressuscitar você. Então, assim, eu sei que seja divertido pra caramba, mas personagem, entre aspas, morto não interpreta. Né? Sei. Aí eu comecei a tentar meio que mecanizar melhor. Mas no caso seu, você é um meio termo, você é mais do roleplay, é mais da mecânica, como que é a sua construção de personagem no caso prático? No caso prático, eu gosto muito de conversar a ideia básica, falando de conceitos, que a gente está falando do conceito antes de evoluir demais. Ultimamente tem sido assim, de conversar a ideia base com o mestre, que eu acho que ninguém melhor do que ele para dar as limitações. Um exemplo prático nisso. E para mim é uma coisa que para mim é muito fácil gerar referências visuais de comportamento e de como a estética da minha magia vai ser no jogo X, tá, sabe? Para mim isso é fácil. O que eu gosto é de me adaptar ao jogo. Eu, agora pro Diabolik, que talvez quando sair esse vídeo já tiver terminado a sessão do Two Shots do Diabolik que o Kong está mestrando, é, eu mandei para ele uma ideia de um par de personagens e ele me falou, muito legal, muito interessante, mas um personagem sandbox. Sabe? Tipo, ele falou: você precisa de um personagem que dê porrada, porque vai ser um two-shot do Diabolik. E eu falei: beleza. Eu, como um bom designer, o meu mestre acabou de me passar um briefing. Então, o meu personagem tem que saber lutar. Eu vou interpretar e vou evoluir o meu personagem o máximo possível, porque essa é a minha natureza, e ele vai ter uma estética forte, e a forma que ele se move, e fala, e conversa, e interage, para mim, o mais gostoso do RPG. Interagir, o roleplay, sabe? Mas eu tenho uma tarefa como jogador de me adaptar ao briefing do meu mestre. Ele falou que tem um personagem que lute. Tá, ok, o meu personagem vai lutar. Quando o briefing é mais laxo, aí eu não me importo se meu personagem vai se dar bem ou se dar mal. Geralmente quando ele se dá mal é mais interessante para a narrativa, inclusive. Mas eu gosto de seguir o briefing que o mestre me dispõe, né? Até falando de RPG, me veio assim, como surgiu o RPG na sua vida? Tarde. Veio quando isso? Cara, é muito louco, porque o RPG em si, eu nunca joguei até eu não ser um adulto velho de barba crescida. Eu estive no meio do RPG, porque eu era o nerd que ia fazer aula de anime, de mangá e de comics. Eu estudei por quase 10 anos, desde que eu tinha 4 anos de idade até que entrei na faculdade, sei lá. E lojas e espaços nerds, sabe? Onde a galera se junta, jogar Magic, jogar RPG, trocar cartas Pokémon, comprar seu mangá e fazer aula de desenho. Eu tava nesse ambiente. Desde muito pituquinho. Mas eu nunca joguei RPG. Eu sempre vi as figurinhas, eu sabia o que era, mais ou menos. Mas deixa eu trocar minhas cartas Pokémon e desenhar os meus comics aqui, comprar meu novo Mutants, o New Mutants, e esse é meu mundo. Mas eu nunca joguei RPG. Eu fui até conhecer o Cid aqui no Brasil, há 6, 7 anos, 8 anos atrás, que ele falou, eu acho que você vai se dar bem nisso aqui. E ele me apresentou o embrião do que era para se tornar o Nihilo 4, 5 anos depois. Então a minha experiência com RPG é mínima. E é praticamente toda centrada no ex-ignorante. Mas é legal, assim, é engraçado porque vendo a forma como você joga,
Principalmente quando você faz no. Porque, por exemplo, quando você joga você, o Zasco, o Kong e o Reate no sandbox que o Cid mestra, você consegue ver uma. Meio que todo mundo mandando bem. Então, assim, existe um parâmetro assim, meio que. Pô, mas o que é engraçado porque quando, por exemplo, vai você e algum convidado, parece que você tá jogando, que você joga há 10, 12 anos. Quando a Rai joga, parece que ela tá jogando há 10, 12 anos, porque tem voz, tem entrega, tem corpo, tem isso. Então, assim, é engraçado mesmo saber que, assim, tipo, eu jogo RPG há, sei lá, 4 anos, 5 anos, e meio que se comparar com gente que eu conheço que joga todo esse tempo, A vida não inteira. tem essa desenvoltura, meio tipo, comba pra caramba, sabe todos os personagens, joga D&D, conhece o glossário dos monstros, assim, mas me dá muito mais prazer em assistir quando tem isso. Então eu achei muito interessante o fato que você diz ter pouca experiência, mas a forma como você entrega. Obrigado pelo elogio. Eu fico feliz que você curta realmente. E eu acho que tem muito. Aí que entra um pouco a questão do background em teatro. Cara, esse jogar. Esse jogar, você tá disposto. E eu acho que assim, cara, se eu me jogar uma campanha de Dungeons and Dragons, eu vou me dar muito mal, porque eu não conheço nada. Mas se eu me jogar num sistema como o Signum, que é flexo o suficiente para pessoas como eu se jogarem logo de cara, que não tinha tanta experiência, aí vem a questão de ser uma pessoa que só se joga na ideia. Exemplo, a Letícia, você deve ter visto ela no Sempiternum e no Diabolique que eu mestrei. Ela nunca jogou RPG na vida. E eu falei para ela, não se preocupe, vem comigo. Eu sei que você é uma pessoa que gosta de performar, eu sei que você não tem medo de uma câmera, eu sei que você é uma pessoa que gosta de se divertir com os outros, de criar narrativas, você entende a cabeça das pessoas de uma forma muito legal. Venha só se divertir, só entrar nesse conto junto. E eu acho que por isso que ela se deu tão bem quanto ela se deu. Porque acho que tem um pouco de ser um cara de pau disso tudo, né? Sim, não, mas o ambiente do X, eu acho ele muito acolhedor, tanto pra gente no chat, que eu alopro, puxo assunto e tudo mais, até no fato dos convites, a própria mesa, que eu, né, tive um prazer gigantesco de ter jogado a Fonte Mágica. Então, assim, é um ambiente diferente, mas é acolhedor, algo que o RPG a proposta é. Então eu acho assim que você vê que hoje em dia o RPG é um pouco mais difundido do que nos anos 90, nos anos 2000, mas você vê assim que agora tem, no caso, se você quer jogar uma sempiterno meio que ambiente escolar, se você quiser fazer um PVPzão, se você quiser fazer um negócio ultra deprimente, passando sobre a Umbra, não sei o quê, ou qualquer assunto, até mesmo quando a gente conversou sobre mestrar terror, que até falar sobre Uhum. traumas é algo assim que é bem legal. Então, assim, eu acho muito interessante isso. E quando você tem uma visão de um artista, no caso, entrando no RPG, você começa a ter concepções de vivências e formatos de fazer, porque artista eu vejo como alguém que se expressa, seja cantando, desenhando ou qualquer coisa, então eu acho muito legal quando existe esse artista interno que se expressa de alguma forma, às vezes num texto, às vezes numa fala, às vezes no conjunto todo. Uhum. É, é, é muito legal e ajuda também a. Eu fico muito feliz que você se divirta, a gente também se divirte muito. E eu acho que o nosso lema, que a gente sempre que. E quando você fala de mercado e de produzir materiais para eles serem vendidos, criar campanhas para financiar livros que são caros na situação de Latinoamérica, Brasil, enfim, muitas coisas se tornam estressantes, né? Quando você coloca dinheiro na mesa, quando você coloca. E a gente tem um lema, mantra, whatever, o que seja, de falar quando uma coisa vira muito estressante, fala, galera, vamos parar. Estamos nos divertindo com isso aqui. Isso sendo gostoso para a gente fazer. Se isso não é, a gente vai parar.
A gente pode ter 5 projetos adicionados e coisas para fazer. Estamos sendo felizes? Se não estamos sendo felizes, então acabou. E eu acho que isso tem muito a ver de querer desconstruir o fato de que por mais que a gente faça com toda a nossa capacidade profissional, a gente não para de ter essa questão de se divertir. Eu digo se divertir de uma forma muito mais ampla do que só have fun, né? Tipo, de fazer uma coisa que dê gosto de fazer, da qual você seja orgulhoso. Então, e desconstruir isso de que não se torne um costume, de que a gente não fique engessado. E por isso que eu, particularmente, eu adoro quando a gente traz pessoas de contextos completamente diferentes numa mesa. E quando todas elas, com uma regra básica de um dado, conseguem criar uma narrativa e se divertir por uma hora e meia, isso é fantástico. Mesmo se você joga RPG há 25 anos de forma profissional e você publicou materiais, criou livros, ou se você nunca ouviu, ou se você tinha preconceito dos nerds que jogavam RPG, quando isso tudo se junta, é muito legal. É muito divertido. Sim, tanto que é engraçado que agora na escola onde eu trabalho, existe grupos de RPG que estão surgindo. E Aham. é engraçado porque existe a galerinha, vamos chamar, do Cellbit, que é atividade paranormal, que fica um pouco nesse ponto. Tem gente que está surgindo no D&D, tem grupinhos surgindo em temática mais zumbi, velho oeste. Por incrível que pareça, depois que eu introduzi, tem um grupinho surgindo com o X, que mais focado em Septerno. Que massa. Ainda mais que eu tô tentando convencer o meu coordenador de colocar Septerno como eletiva, porque como a proposta da gente é trabalhar o ambiente escolar na sua totalidade, então meio que já que as criaturas fantásticas precisam aprender a viver no mundo humano, por que não colocar conceitos humanos que você pode colocar na vida real mesmo? Com certeza, Então, com certeza, com certeza. então eu acho incrível. Então, e é legal porque dentro do grupinho do RPG, tem um grupinho específico lá que tem o pegador, que é o rapaz bonitão, bom de Aham. esporte, contracenando com um moleque que claramente, se não fosse o RPG, esse cara ia bulinar o Nerdola. Aham. Mas Aham. agora eles estão na mesma party, um sendo bárbaro e outro sendo mago. Aham. Então, assim, eu achei mágico, porque eu falei assim, mano, o quanto eu não teria sofrido na minha infância e adolescência se o bulinador curtisse o que eu curtisse. Total, total, total. E aí você vê como o RPG como arte, como sistema, como forma de enxergar o entretenimento, ou a narrativa, ou como você quiser colocar, se impregna em várias áreas. E o RPG pode ser uma forma de ensinar, como você falou. O RPG pode ser uma forma de treinar atores. Eu, quando dirigi uma peça, eu fiz eles jogarem RPG antes de ler roteiro. O RPG pode ser simplesmente o teu divertimento que te ajuda a ter mais soltura no teu trabalho, ao invés de você fazer aulas de oratória ou fazer aulas de improvisação em teatro, se você não é uma pessoa do palco. Joga um RPG com teus amigos, vai te soltar. Alguma coisa vai surgir, sabe? Então, ele se mistura em vários lugares. É muito Sim. legal isso. E um ponto que você trouxe um pouco no meio da conversa, e até eu falei assim, nossa, é verdade. Você disse que você está no Brasil, que você veio da Argentina, correto? Sim. Yes. Como que foi isso? No caso, sou argentino e agora estou no Brasil e sou ilustrador de um livro de RPG dos brasileiros. Como que Eu foi te isso? pergunto, eu te pergunto, long story short, eu vim para terminar a faculdade, se eu terminar a faculdade na Argentina, me mudei para o Brasil por intercâmbio de 6 meses, que até a data são 10 anos e 6 meses, então quer dizer que o intercâmbio deu certo ou deu errado, interprete-se como você quiser. 6 meses era para ficar aqui, fui contratado numa agência, e falei que vou aproveitar para conhecer um pouco do meio
de design e de agência aqui no Brasil, uma coisa levou a outra, eu estou há 10 anos trabalhando e morando aqui. Não foi uma mudança, nem uma escolha consciente, aconteceu. E no meio desse caminho que aconteceu, conheci pessoas, meus amigos, Alexandre, meu melhor amigo, que mora nos Estados Unidos hoje em dia, a gente trabalha junto. Ele me apresentou um doido que gostava de Sweeney Todd, de musicais, de terror, que se chama Cid, a gente morou juntos, e o Cid me introduziu ao RPG e me mostrou a sua proposta do que ele tinha criado com Cogito, e uma coisa leva a outra, estamos aqui. Nada muito planejado, bem caótico, inclusive. Ah, sim, mas eu acho que quando a gente fala sobre oportunidades, isso é uma oportunidade que eu acho maravilhoso. Tanto que se por acaso aparecesse alguém na minha porta falando assim, me ajuda a escrever um livro? Por que não? Às vezes, quem sabe, não rola, né? Então... Se a gente tá com energia suficiente, senão eu falo, me paga. Eu faço. Mais ou menos isso. Eu preciso aprender a falar, me paga, porque É eu importante. entro numa... É importante pro artista saber dizer, me paga. A quantidade de projeto que eu já entrei, meio que tipo, não, quando virar tal coisa. Eu já tô no 6º projeto que tô esperando virar e não eu preciso aprender a fazer o me paga. Aí fica muito fácil o filtro. Aí fica bem fácil fazer as escolhas, dedicar o tempo e tudo. Sim. E como artista, você disse que você tem as suas referências, que até você usa isso para a concepção de artes do X, e apesar de vocês terem meio que uma consciência coletiva, existe um pouquinho de cada um dentro desse cérebro chamado X. Aí eu queria saber, as suas referências seriam mais visuais, auditivas, sinestésicas? Quais são e como que você busca essas referências? Olha, pergunta legal. As referências em si, por mais que o meu produto final no X geralmente seja visual, as minhas referências não estão necessariamente todas visuais. Sim, eu tenho anos de estudo de história da arte, eu vou a museus, eu adoro ficar olhando galerias de arte, eu sigo muito artista na internet, então sim, eu tenho muita referência visual, se a gente for o caso, mas sim, eu gosto de ter muita referência, e isso é uma questão em paralelo. Uma coisa é buscar referências para um trabalho, para um projeto, para uma ideia, e outra coisa que é, digamos, a versão ativa da minha magia, onde eu vou e busco referências, onde eu vou e me inspiro, buscando com um final específico, e a parte passiva da minha magia é que você sempre, como artista, e eu acho que isso é importante, você tem que estar sempre alimentado de referências. Então, um artista... eu não sei dizer que é bom para um artista também, quem sou eu? Mas se eu tivesse que dar uma aula sobre desenho, sobre referências, eu falo, não espere chegar um trabalho para você ver referências. Fique o tempo inteiro buscando-as. Seja na rua, seja num cardápio que você viu no restaurante, seja num filme, seja numa música, seja num vídeo do YouTube que você está assistindo. A gente precisa, e a nossa cabeça não tem limite, então coloca a coisa para dentro. Tudo vai servir. Passe horas lendo livros, passe dias vendo filmes, se alimenta. Então é isso, a gente tem búsqueda de referências sim específicas, mas ao mesmo tempo tem que ter uma constância nisso. Até para a gente entender que tem muita coisa já feita. Raramente tem coisas que não foram feitas. Sim, eu vi uma vez, eu acho que foi numa entrevista do cara que é da banda Skank, esqueci o nome dele, eu sou péssimo com o nome, mas ele disse, tem um trecho que ele fala assim que tudo já foi inventado. Tudo já foi inventado. Agora, o bom artista é aquele que vai pegar o que já foi inventado e reinterpretar, reescrever, reinventar. Então, assim, ninguém mais vai inventar a roda. Mas não impede de você colocar um glitter, você colocar um slime, você colocar alguma coisa que vai continuar sendo uma roda. Todo mundo fala assim, é a mesma referência de sei lá o que, sei lá. Mas não é a mesma coisa.
porque a minha roda tem um slime, a minha roda tem sei lá o quê. Então eu acho muito bom essa de não espere isso. Eu sempre falo isso, vamos, pode ser limitado à arte ou o que você quiser. A gente tem que ter, e importantíssimo, porque senão é muito vergonhoso se você não tem, um senso de humildade como ser humano. De entender que, meu amigo, por isso que eu falo, a tua arte, você não vai se renovar na primeira arte que você postar. Tá tudo inventado. E nesse mundinho que a gente está, chamado Planeta Terra, tem galera talentosíssima. Tem galera que vai pirar a tua cabeça quando você olhar. É muito egoísta do ponto de vista de achar que aquela ideia que eu tive é a coisa mais original do universo. Nunca ninguém, não, querido. Tem 100 pessoas pensando na mesma coisa nesse preciso instante. Às vezes você ganha porque você foi o que postou primeiro, ou que materializou primeiro. Mas então existe um exercício de humildade de que, tipo, estamos num ambiente onde a produção e a nossa conectividade no mundo é muito gigante e com uma bagagem histórica de que isso que você falou, a roda está girando faz tempo. A gente achar que vai mudar uma roda por uma invenção é... Eu dou muita risada de artistas que acham que estão inventando a roda. Eu dou muita risada. Porque eu acho de uma soberba e de um egocentrismo total que tirou o senso de localização no mundo, sabe? Uma coisa que eu falo bastante também, que é a questão de buscar referências, que até é algo que você comentou, mas muitas vezes uma pessoa, tipo, eu já, na verdade, umas 3, 4 vezes, já viraram pra mim e perguntaram, Rafa, beleza, você fala, assista filme, discute música, mas o que eu preciso ver? O que eu preciso sentir? Como que eu busco a referência? No caso, se eu for ver um filme, eu vou ver as falas, eu vou ver o roteiro, eu vou ver as cores. Sim, então no caso, por exemplo, no seu caso pessoal, para não ficar tipo, mais coisa um pouco mais seu. Quando você vai buscar referências, ou para job, ou de forma passiva, existe algo que você procura Sim. ou o seu foco depende muito do seu objetivo? Existe. Enquanto você falava, eu vou lembrar, talvez depois tipo, eu te passo o link, eu vi um vídeo no YouTube que resumia muito bem isso. Era como, tava muito melhor falado do que eu vou falar agora, mas era como assistir e assistir. Era um livro, um vídeo que falava, era um ensaio sobre referências no cinema. Mais que nada, referências em fotografia no cinema. E era sobre isso. Existe um olhar. Por mais que eu digo passivamente, você pode se alimentar, ver filmes, escutar música, conhecer pessoas, yara, 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 yara. Quando chega a hora de estudar, temos uma tarefa e o dever é: não, eu vou assistir esse filme, mas eu vou assistir. Se eu preciso assistir ele 50 vezes, porque numa eu vou só focar no tratamento de cor, em outra eu vou só focar na ideação da sinopse do roteiro, em outra eu vou só focar na interpretação de um ator. Tem tanta informação num filme, por exemplo, já que a gente tá falando de filme, que sim, existe uma análise profunda de uma referência. Não é só uma coisa que veio, sabe? Que tem por trás? Como foi filmado? Como foi feito? Por que o diretor escolheu usar ciano e laranja como tratamento de cor? Sabe? Por que a câmera é assim? Então existe uma forma na qual você pega referências e se alimenta de cultura e de arte, mas outra forma onde você de fato destrincha essas coisas e fala, vou assistir, com maiúsculo, né? Então, por exemplo, se tivesse, eu vou pegar aqui um inscrito meu que está desenhando, que quer profissionalizar, e eu vou colocar ele aqui do meu lado e falar assim, então, Ig, que tipo de olhar você falaria para ele seguir, assim, pelo menos por agora? No caso, veja cores, veja sombra, veja textura, veja conceito. O que você falaria, tipo, meio que primordial para alguém que fala, não, agora eu quero começar a trabalhar essa visão? Aham. Eu acho que tem vários níveis. Primeiro, eu acho que o mais inato, eu falaria para essa pessoa veja um par de coisas e me diga o que você gostou e por que você gostou, sem colocar nenhuma uma limitação técnica, do tipo, analise a cor, por exemplo.
Por que você gostou do The Boy and the Heron do Hayao Miyazaki? Ou por que você gostou sei lá, The Boys? Ou sabe, por que você gostou? Me diga o primeiro que vem na cabeça. Primeira coisa, eu gostei porque tá. Sabe, a partir da base, do que o nosso, o que uma obra peça artística te faz sentir. Depois a gente começa, ok, então você que entrar no mundo das configurações visuais e da arte. Então aí, para eu te pedir uma segunda análise dessa obra, eu preciso que você entenda certo conceito. Vamos ir to the basics. Vamos entender o conceito de forma, vamos entender o conceito de linha, vamos entender o conceito de cor. Ninguém na face da Terra vai terminar a vida entendendo cor, porque é um universo, mas enfim. Vamos entender o conceito de geometria, perspectiva, intenção, emoção, plasticidade, sistemas gráficos, combinações de cores. Quando eu te introduzi nesses conceitos, dos mais básicos aos mais complexos, aí a gente volta para essa obra que você gostou e aí a gente vai conseguir dar um fundamento. Ok, eu gostei porque agora eu entendo que a combinação de cores acompanha o sentimento do personagem. Eu não tinha o conhecimento técnico, mas agora que eu analisei a obra a partir de um conhecimento técnico, eu consigo chegar numa conclusão, sabe? Então eu diria que o primeiro é o feeling, e depois que você tem uma base, e aí vai pra frente, né? Daí a gente pode entrar sobre hierarquias e dinâmicas de roteiro, sobre nuances em atuação, sobre tratamento de cor, técnica de filmagem, tipo de filmagem, enfim, ângulo da filmagem, intenção do diretor, estilo artístico do diretor. É infinita, mas eu acho que é isso. Me diga o que você gosta dessa obra, vamos estudar um pouco, e em base ao que você estudou, me digam qual é a tua segunda leitura. E, por exemplo, agora vamos pegar, por exemplo, um Rafa, que Uhum. fala assim: puxa, eu vejo todo mundo na hora que vai criar sua ficha de personagem. Esse é um caso até real, que eu fui jogar numa mesa que, por acaso, eu sou o único que não sabe desenhar. Aham. Então todo mundo fez a sua ficha e eu fui atrás do Pinterest, que foi a melhor coisa que eu consegui fazer. E eu me sinto meio triste porque eu não tenho o meu personagem. O que você falaria pra mim pra meio que eu ter o meu personagem? Tem um caminho longo e um caminho curto. Caminho longo é você, porque tem pessoas que não gostariam. Você gostaria de poder desenhar o teu personagem? Ah, eu acho que no real eu queria, viu? Porque se você quer, é isso, é a quest do herói. Eu quero poder desenhar meu personagem. Então tá, temos uma quest, temos uma missão. O que eu faço? Vou estudar como desenhar um corpo. Vou estudar o que são as cores. E aí isso vai te dar de referências. E eu digo, com desenho, vamos voltar para basics. Desenho, prática, 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 prática. Eu não acredito em talento inato descido dos céus pelos anjos. Prática. O talento é você ter o colhão de sentar 4 horas por dia e não soltar o lápis do papel. Aí tu vai chegar daqui a um ano com um processo de vida, com os bons professores, com bons colegas, te dando bons insights a fazer um belo desenho do teu personagem. E você vai sobre vai, ok, eu consegui transmitir em visual aquilo com as minhas referências, a minha ideia do que eu imaginei. Isso seria se você quer assumir a quest de se tornar alguém que possa desenhar. Às vezes, a quest não é você vender arte. A quest é tipo, eu tenho coisas na minha cabeça e eu quero que a minha mão acompanhe isso para poder colocar no papel. Beleza. Eu posso te dizer, só continua vendo se tem um cara que tem referências pra caramba, então é só estudar especificamente e botar a mão na massa, mão na massa, mão na massa. E até cansar. A outra é, a gente tem muitas ferramentas de tecnologia hoje em dia que ajudam. Como você falou, se você é uma pessoa que tem dificuldade de colocar em visual seu personagem, entra por 1 hora no Pinterest, se perde nas referências. Digo mais, entra por 1 hora no ArtStation, que é um lugar onde artistas criam concepts para personagens, desde profissionais até amadores. Digo mais, sai das redes sociais como Pinterest ou Instagram e vai para ArtStation, começa a pesquisar nomes, busca livros e artistas, pesquisa o nome dos artistas, entra no site deles, vai a exposições, se alimente e no final do dia você vai ter uma bagagem tão profunda
que você só colocar numa AI, faz o meu personagem dragão azul cuspindo fogo roxo que tá vestindo um kilt. E a AI vai fazer a imagem para você. Se você é uma pessoa que não assumiu a quest de se tornar um desenhista, mas quer ter uma facilidade, aproveita a tecnologia, faz uma boa pesquisa e bota na AI fazer para você. Sim. Eu comecei agora que, pelo menos a mão tá ficando um pouco melhor, o olho não tá mais vesgo, já dá pra acertar um pouco mais já. Se o olho tá vesgo e a mão tá doendo, quer dizer que você tá fazendo o caminho direito. Quando você tem o calo no dedo de ficar com um lápis desenhando, você se tornou um artista. Justo. Então, Ig, pra gente já começar a encaminhar pro final, porque senão a gente vai ficar aqui 1000 anos, e uma coisa que eu gosto é que eu sempre gosto de deixar assuntos pendentes para ter desculpa para chamar a pessoa de novo Ok. para continuar conversando, né? Mas para a gente começar a encaminhar, eu queria saber, todo mundo tem, no caso, um começo quando vai construir algo novo. No caso, por exemplo, quando eu vou fazer por exemplo, eu estou fazendo um trabalho de consultoria de cartografia para um colega meu, e então eu falei assim, ó, vamos começar primeiro pensando quais são os elementos que você quer na sua ilha, quais são as dimensões, qual é o universo, se vai ser realista, se vai ser fantástico, se vai ser úmbrio, ou assim por diante. Aí, no caso, mesma coisa para criaturas. Ah, a sua criatura, você quer que ela voe, que ela seja aquática, seja aquele outro. Aí eu queria saber, por exemplo, no seu caso, quando você vai construir um personagem, tanto ideológico quanto físico desenhado, como que é o seu passo a passo no caso, assim, por exemplo, eu chego para você e falo, ó, eu vou mestrar um jogo no sistema Signo, onde vocês vão participar de uma campanha astral no mundo dos sonhos. Então eu quero que você personifique ou um sonho ou um pesadelo. Essa é a tua quest de personagem. Qual que é o seu passo a passo do momento que eu dou essa quest até o momento que fala, Rafa, eu tenho aqui o personagem feito e desenhado. Uhum. Ok. Você tocou no ponto fraco de todo artista, que é o medo da folha em branco. A folha, the white page, blank or canvas, como diz o meu musical favorito. Tem vários grafiquinhos e memes muito engraçados, como a vida do artista é a frustração, o momento eureka e a frustração. A sair da folha em branco tem, que é o processo inicial, você me dá uma tarefa e eu tenho nada além da minha folha e meu lápis, é duas partes, é um yin e um yang. Por uma parte eu digo, faça quantas vezes for errado até você ter um caminho para te direcionar, seja com referência, seja com traço, seja o que for. E por outro lado, também tem que, essa versão mais soft disso faça o que você sentir quando você sentir. Tudo tem um equilíbrio, né? Às vezes eu não tenho um ano para sentir um personagem antes de desenhar. Às vezes eu tenho 24 horas para ter um primeiro sketch. Daí você chega no momento de eureka. Depois que você ralou ou deixou teu corpo sentir alguma coisa, você chega no momento que fala, ok, cheguei numa conclusão. Isso vai ser assim, porque aquela referência, porque eu testei esse, mas não gostei, mas quando eu testei isso aqui eu gostei. É isso, esse é o momento mais glorioso. Porque depois, daí pra frente, é aquilo que a gente estava falando. Daí pra frente, é eu tentar deixar isso perfeito. E isso nunca vai chegar a ser perfeito. Então, aí pra frente é você pentelhar e falar, agora eu vou pintar, eu vou colorir, eu vou pedir o conselho do meu amigo lá que sabe pintar tal coisa, eu vou mostrar para o meu mestre me dar um feedback, isso aqui, daí eu vou ficar pentelhando, até que chega uma hora que o designer prático ou o teu ilustrador na tua cabeça vai falar, chega, é isso. Imprime e tá feito. Então é isso, é o processo de sair da folha em branco, seja ralando, sentindo, chegar no momento glorioso artigo e falar, é isso que eu quero, e saber quando parar. Saber quando, ok, deu, é isso que temos, sabe? Esse é um pouco do meu processo, pelo menos, se você for me pedir uma ilustração.
Sim. E como que funciona o seu processo de parar? Quando que você sente que fala, ou no caso, isso aqui é o que eu tenho, meio que já, por exemplo, isso aqui é sketch, ok, vou mandar. E quando é o momento que você fala, não, finalizou o trabalho. Existe alguma. Existe um feeling diferente? Como que é essa sensação de, não, vou parar aqui? Eu acho que essa é uma das minhas forças e um dos meus pontos fracos como artista. Eu tô me chamando de artista. Mas é isso. Eu sou uma pessoa particularmente que eu gosto de tomar decisões e eu não fico num desenho por mais de 24 horas. Eu não fico nele. Eu termino, começo e tenho que terminar ele, porque amanhã tenho outras coisas para fazer. E isso faz muito ver da minha maquininha de pessoa que está trabalhando nessa indústria. Eu não sou para mim é muito fácil. Para mim é muito fácil falar para você, é até aqui que chega. Fechei o arquivo, botei no livro e imprimi. Para mim é muito fácil. E ao mesmo tempo, por que eu digo é meu ponto fraco e minha vantagem? Minha vantagem é porque me agiliza a minha vida. E agiliza qualquer tipo de escolha que eu possa fazer. Ponto fraco é porque eu sei que se eu demorasse mais um dia nesse desenho, eu deixava ele num nível superior de qualidade. Mas o meu eu prático fala, tá na hora de parar. Então, para mim, isso foi sempre muito fácil. Eu não sou uma pessoa que vai pegar um desenho de um ano atrás e tentar continuar. Eu não sou uma pessoa que vai ficar 2 meses desenhando um rosto. Se eu não consigo matar meia hora, para mim não vale a pena. Talvez se eu dedicasse 45 minutos, 2 horas, seria melhor, talvez. Mas enfim, eu sou fácil de matar minhas crianças. Então, no caso, você não chega a revisitar desenhos, artes antigas. Quando eu revisito, é só para analisar. É do tipo, deixa eu entrar aqui no meu Instagram, nas minhas primeiras postagens, para ver. Olha que fofo, ele achou que estava arrasando e estava horrível. Mas só para. Olha, às vezes eu me surpreendo. Olha, eu mesmo, sem saber de tal coisa, eu fiz isso aqui, pô, que legal. Primeiro trabalho em Photoshop do cara e já fiz isso. Pô, legal. Tipo, no sentido de ser carinhoso com o meu eu do passado, que tive uma trajetória, que eu fui do pior pro médio, e que ainda acredito que daqui a 20 anos eu vou olhar para trás e vou falar, cara, tava péssimo isso, mas ele tava botando energia, sabe? Tipo, ou talvez eu olhe para trás e fale, o cara fez uma coisa legal. Mas eu não revisito para voltar no desenho. Se eu já fechei a página, eu só vou analisar ele pro futuro. Não vou botar meu lápis mais lá. Então, pra gente ir agora também já realmente para encerrar, vou fazer uma brincadeira de bate-bola jogo rápido, onde eu vou fazer umas perguntas e você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ok. Então, maravilha. Cor favorita? Rosa. No caso, você prefere ficar 2 horas no museu ou 2 horas numa peça de teatro? No museu. No caso, qual seria um artista, no caso clássico, né, ou já algum artista que você se inspire ou pegue referência? Gustav Klimt. No caso do sistema signo, quem não entender a referência, depois vai lá e pega as referências lá. No sistema signo, qual seria o caminho da magia do Ig? Eu gostaria de dizer que é Noctis, mas é dias, geralmente. Sandbox ou One Shot? Sandbox. Sempiterno ou Diabolik? Não! Eu posso não responder. Não. Vamos. Ó. Eu amo Diabolik. Amo. Mas Sempiterno eu tenho um coraçãozinho. Sempiterno. Vamos, vai. Eu vou fazer a escolha. Tô falando que eu sou assertivo? Vou fazer a escolha. E outra coisa, uma coisa não é excludente. Então, Não! Exato. não é aquela coisa tipo, não é só porque eu não estou jogando de um personagem agora, quer dizer que eu não vou jogar com ele depois. É só. Exatamente. É a primeira coisa. Pode ser que se eu perguntasse pra você amanhã, você ia falar, não, Diabolik. Por quê? Porque você jogou na sessão e você achou incrível. Maravilha.
Se você fosse dar aula no Diabolik, no Sempiterno, que matéria você pegaria? Arte. Expressão arte. Teatro. Muito bom, isso faz até lembrar um pouco a última campanha da Sempiterno Stellari, que tem a parte final. Você não entendeu? Canal do Ex-Ignorante, assista Sempiterno Stellari, ou melhor, assista todas as campanhas que tem lá, que são maravilhosas, mas dá um foquinho na Sempiterno Diabolik, porque, no caso, eu acredito que se não tiver, já sai o material, já vai estar em encaminhamento, então vai lá, porque é, ó, maravilhoso. Então, Ig, muito obrigado pela sua participação, foi algo maravilhoso, sempre um cara incrível, um carisma maravilhoso, e deixar esse finalzinho aqui para suas mensagens finais e seu jabazinho. Obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho muito legal porque a gente fica conversando como se estivesse, tipo, numa casa tomando um vinho. É muito massa. Obrigado pelo convite mesmo. E obrigado por me chamar para pirar um pouquinho aqui de arte, tirar os meus fantasmas de o que é arte, a estética dos fantasmas da folha, enfim. Foi muito legal a conversa. Poderia fazer um jabá, mas você já fez lindamente o jabá do que está rolando. Posso dizer, assim como se inscrevam e acompanhem esse maravilhoso aqui que me convidou pro chat. É assim que a gente cria cada vez mais gente apaixonada pelo que a gente faz, se juntando, conversando e trocando ideias. Eu sou Inácio Ervas, do Ex-Ignorância. Colhe nas nossas redes sociais, Discord. Quando esse vídeo sair, como você bem falou, a nossa campanha muito provavelmente já esteja encerrada, então espero que você divirta com o Sempiterno Diabolik se você apoiou, senão logo mais a gente tem novidades de quando isso vai estar disponível para todo mundo. E é isso. Arte, arte, arte. Maravilha. Então, Ig, já fica já o convite de novo para a gente voltar a conversar sobre outras coisas mais específicas. E sobre o que será? Quem sabe uns videozinhos melhores. Vai deixar algum cliffhanger do que vai ser? Com certeza. Tem 2 vídeos que eu quero muito conversar com você, que é um mais especificamente de O Mal da Folha em Branco. Ok. Ok, eu vou me preparar. A gente vai falar da angústia, porque eu também, como criador, eu falo, puxa vida, preciso construir, no caso, um dragão fantástico para tal coisa. Como eu começo? Com um caderno em branco, que eu preciso construir a droga de um dragão. Então, vamos bater um papo um pouco mais focadinho, trazendo algumas dicasinhas interessantes. E o segundo, já deixando já também um cliffhanger novamente, eu quero conversar um pouquinho com você sobre simbolismo e semiótica. Ok, gostei. Ótimos temas. Ótimos que eu e você, a gente fica 5 horas falando assim, fácil. Com certeza. Então, um vídeo grande, um vídeo curto, vamos trabalhar bastante coisa. E outra coisa pra galera, já deixando aqui, obviamente, quando sair o Sempiterno e o Diabolik, como eu participei do Catarse, eu vou ter o material, vai sair vídeo no canal sobre os cenários. Uhul. Então já fica aí, já pra vocês. Vai ser incrível. 2024 vai ser um ano do caramba. Está sendo já, está sendo. Maravilha. Use e abuda suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!